Boa noite, tudo bem, Flaviano? Tudo ótimo. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Um grande desafio, né, para quem está nessa correria, fazendo aula online aí para os seus alunos universitários, né? Muito grande, muito grande. É verdade. Pessoal, só para saber, boa noite a todos que estão chegando. Hoje a nossa live com o Flaviano Carvalho de Ipatinga. Eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem, estão nos vendo bem. Weber, Flainer, fala para a gente aí, dá um joinha para a gente saber se está ouvindo bem. Flaviano, pode se apresentar, te passo a palavra. Se a Alminha está aí, manda um abraço para ela, manda ela dar um monte de joinha, coraçãozinho, tá bom? Coraçãozinho, tem que botar coraçãozinho para a gente ficar no ranking aí. Então, gente, bota coraçãozinho para a gente. Se apresenta, por favor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado, Imaculada, por poder participar dessa live com você. Tem feito um trabalho maravilhoso, muito enriquecedor. Pessoas grandiosas. E tive a oportunidade de ouvir esqueci o nome dele, o Solimar. É que eu confundo o nome dele com o cliente que eu tenho aqui. Mas a Uhum. oportunidade, ontem eu só não consegui ouvir a turismóloga ontem, eu estava realmente gravando aula também. Eu vi só um trechinho do Solimar. E com essa rotina também aí de gravação de aulas, eu dou ministro aula para a Faculdade de São Francisco Xavier e para o Colégio Técnico de São Francisco Xavier também. Uhum. E realmente tem sido algo muito interessante e muito a ver com o que nós vamos falar aqui nesse dia de hoje. E Tá? bem corrida também, né? Exatamente. Então, me apresentando aí, alguns eu conheço, né? Tem esse pessoal entrando aí, mas meu nome é Flaviano Carvalho, sou coach executivo e master trainer do INAC, Instituto Nacional de Análise Comportamental. Temos um foco muito voltado para desenvolvimento de competências comportamentais. Temos Uhum. buscado no mercado conhecer e atrelar todo o contexto de processo e pessoas, né? Fazendo com que alcancemos os melhores resultados. Eu acho muito interessante uma fala de Vicente Falcone, quando ele traz uma característica interessante de que gerenciar é alcançar resultado através das pessoas. E Uhum. se for pegar isso na íntegra, assim, nós vamos entender que não é um conceito de exploração, mas é um conceito ao contrário. Pelo contrário, é de levar as pessoas a se conhecerem e, através do autoconhecimento, partir do princípio de que se eu conheço a minha equipe, eu consigo potencializá-los e levando-os, conduzindo-os às competências necessárias e cada vez tornando a equipe melhor. Então, o nosso foco hoje é desenvolvimento de competência comportamental. Temos feito um trabalho a nível regional e em outras áreas também. E eu chego a dizer que, assim, não é prazeroso, não, é apaixonante. É mais do que prazer, é algo fantástico. Porque você percebe o resultado das pessoas e percebe o crescimento que as pessoas, as empresas, como isso acontece no dia a dia. Isso é percebido, sabe? É maravilhoso, muito bacana. Um abração para a Fernanda aí. Uhum. Fernanda tá aí, a Fernanda entrou. Show de bola. Alguns pediram para falar que não dá porque estavam em estado, estava trabalhando, Diego, né? O pessoal que a gente até foi em Ipatinga. Vai fazer um ano que nós somos aí em Ipatinga, lembra? Vai fazer um ano, Sim, foi foi. do ano passado que eu levei Sim, Fernanda. Fernanda, Diego, estava ali exato. também. Veio uma comitiva de Vitória aqui. É legal. E Vai fazer um ano. Mas muito então, bacana. é o foco das nossas lives, é uma proposta que eu tenho da live, Flaviana, é não ficar falando de problema. Porque tem muita gente falando de Perfeito. problema, falando de crise, falando de coronavírus, falando. Aliás, a mídia, ela está massacrando o povo com algumas informações que às vezes poderiam ser mais leves, eu acho. Sabe? Eu acho Sim, sem que dúvida. as pessoas estão sofrendo muito, principalmente quem não tem assim um comportamento mais positivo, principalmente quem fica muito ansioso, está tendo tendência de depressão, muita coisa. E as empresas estão passando também por esse problema, porque a empresa é feita de pessoas. E essas pessoas, a maioria delas, ou foram colocadas de férias sem ser férias, que é uma coisa que você sai de férias, mas fica estressado, porque você não vai Exato. curtir, você não vai ter dinheiro para ficar curtindo, Exatamente. nem se tiver dinheiro não pode sair. Então, imagina o nível de estresse das equipes. E agora, a gente já tem um mês, né? O governo agora vai começar com essa coisa de liberando aos pouquinhos, o pessoal ir voltando de férias e tal. E aí? Eu tenho 15 pessoas, 20 pessoas que voltar de férias, e como é que fica esse engajamento das pessoas e a motivação delas em trabalhar agora, né? Então, acho que essa proposta é trazer uma luz no fim do túnel mesmo. A gente, com a experiência, você com a experiência que você tem de trabalhar com equipe que ama o que faz, assim como eu, é a gente falar com as pessoas que têm uma solução.
Olha, achei muito interessante o tema, principalmente o momento que nós estamos vivendo, e é um momento novo para todo mundo. Uhum, Eu imagino que ninguém que esteja nos ouvindo agora, participando desse momento, deve ter passado por uma situação semelhante na uhum, intensidade a nível mundial que isso está acontecendo. É, e aí eu tenho comigo uma situação que eu acho interessante, que existem mudanças, tá? E tem um livro muito interessante que eu indico, que fala sobre gestão de mudanças, né, de David Miller. É um livro espetacular, muito bom para ler nesse momento que nós estamos vivendo agora, principalmente gestores, né, os empreendedores, que têm aí pessoas juntamente no contexto do processo deles. eu vou escrever. Este livro, É livro ele Gestão fala de Mudança, gestão né? de mudanças. Oi? Gestão de Gestão de Mudanças. mudanças. O autor é David Miller. Gestão de Muito bom, Mudanças. recomendo muito. Ministrei agora há pouco tempo um treinamento, alugamos até um hotel fazenda para levar uma equipe, sabe? Exatamente porque, por ser gestão de mudança, tiramos dentro da sala do trabalho deles, levamos um final de semana e fizemos um trabalho sobre gestão de mudança com eles, pautado nessa estrutura, nesse livro. Foi muito legal, tem sido muito bacana que a gente tem retroalimentação das informações lá. Mas a gente estava Show. falando o seguinte, né? O momento, o cenário é um cenário novo, é uma situação Uhum, nova. Não, eu chego a dizer que não existe nesse momento uma receita, não existe uma condição de falar assim, olha, faça isso, 3 passos para isso, faça aquilo que vai dar certo. Não tem, não tem. não tem. Isso é algo que eu costumo falar que são duas estruturas de mudança. Existe uma mudança chamada as mudanças propostas e as mudanças impostas. Né? As mudanças propostas, elas são interessantes, porque você tem uma bagagem, uma estrutura de planejamento muito boa com isso. Né? Quando você propõe uma mudança, você consegue ter uma visão periférica muito maior. Inclusive, essa visão periférica é até abrangente no contexto externo, quando nós falamos de conceitos econômicos, Uhum, tecnológicos, culturais. É como se fosse um plano de marketing mesmo, um plano de negócio, que nos permite exercer uma mudança proposta muito mais fácil. Agora, existem uhum, mudanças que são impostas. Essas mudanças impostas, ela reduz bastante a nossa característica de visão periférica, porque ela se torna uma visão única. O que a gente olha para todos os lados, a necessidade de Minas Gerais e de Espírito Santo é a mesma. A necessidade uhum, de, vamos ampliar mais, a necessidade de Espírito Santo, daqui, e a necessidade dos Estados Unidos, e da Itália, de Portugal, é a mesma, não muda. uhum, Então, hoje, essa mudança imposta que nós temos agora nesse momento, ela acaba conduzindo para uma condição, se não me permite ter uma visão periférica, o único lugar que eu consigo me enxergar nesse momento é para mim. É olhar uhum, internamente, olhar para dentro de si. E é daí que vai surgir a necessidade e a capacidade que nós temos de poder perceber se eu tenho foco no problema, tenho foco na solução. E a nossa exatamente. mente, ela é conduzida através disso. A nossa mente, ela interpreta isso facilmente. Né? Uhum. Levanta pela manhã e começa a falar que você está muito cansada, que aquele dia está horrível, que você foi procurar. O seu dia fica uma porcaria. Fica E pior. aí fica pior. Então, quando nós voltamos o nosso foco, entendendo o seguinte, essa mudança ela veio e não tem como mudar, não tem como fugir desse conceito. E Uhum. aí, e dentro do conceito pessoal, eu trago até aquilo que Carl Jung fala, né, que sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro do seu coração. Né? Quem olha Uhum. para fora sonha, quem olha para dentro Eu desperta. adoro E o essa momento frase. agora, exatamente, o momento agora fica extremamente visível o contexto de quê? Despertar. Uhum. Despertar. Né? Isso. E aí, o que acontece? Uma coisa muito interessante. Inclusive, está até vendo aqui uma frase muito legal, né, sobre a questão da parte da positividade, né, meio a Uhum. diversidade. Quando nós chegarmos lá no contexto de engajamento, a gente vai trazer até uma característica, que é um estudo de Mihaly Csikszentmihalyi, né, que fala Uhum. sobre a questão de forças pessoais, que é importante quando Exato. você identifica isso, você consegue trabalhar muito melhor isso aí dentro do cenário que nós estamos vivenciando. Uhum. E aí o interessante é que, em meio a todas essas mudanças, mesmo sendo ela imposta, é necessário agora a questão, principalmente, entender o que é necessário, o que eu preciso desenvolver, o que muitas vezes eu fazia ou não fazia, que agora eu vou passar a fazer. Uhum. Né? Um dia desses eu brinquei com alguns alunos, né, e mandei uma frase para eles assim, o que você pode fazer agora que antes você dizia aquela célebre frase, não tenho tempo. Não tenho tempo. Não Exatamente. tenho.
e estavam todos em casa, né? Feriado, opa, feriado. O que você vai fazer no feriado? Ficar em casa. Vou ficar em casa. Então, o que você faria agora? Então, eles começaram a relacionar. Como até um trabalho bem legal, que eles começaram a mandar uma atrás do outro informação. Olha, eu faria isso, faria aquilo. Uma semana depois, fala daquilo que você escreveu, que realmente você fez. O que você Né? realmente fez. O que realmente fez. Aí entra um contexto da disciplina, né? Do propósito, de como que isso vai ser Persistência, feito. perseverança, né? Exatamente. E até então nós estamos falando de um cenário, uma característica pessoal. Agora vamos conduzir isso para dentro do contexto das organizações e as necessidades que as empresas estão tendo. Eu falo que, e a percepção vai ser muito forte, porque eu falo que essas mudanças, ela vai além de simplesmente a empresa rever o modelo de negócio. Uhum. Ela afeta, de certa forma, a cultura organizacional da empresa. Totalmente. Ela afeta a cultura organizacional. E cultura organizacional, ela é um composto de crenças, valores, ritos, né, histórias e várias outras situações que influenciam, refletem diretamente no comportamento das pessoas. É isso aí. Né? Quando se fala, por exemplo, de uma instituição onde se falava assim, home office, né? Você está doido, né? Nossa, Nem para com pensar. isso. Minha empresa não Nem nasceu pensar. para isso. Deixar Não, funcionário em casa, não vai trabalhar, vai ficar à toa. aqui já está difícil e tal. Não, Vai mas ficar como que em isso vai casa. funcionar? Não é Aham. verdade? É isso mesmo. E essa semana eu tive a oportunidade de trabalhar com um gestor aqui, que a gente acompanha ele, fiz um trabalho online com ele, e ele trazendo exatamente essa questão. A palavra foi o seguinte, e foi interessante que foi de encontro ao tema da live proposta, que ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei. Ele não sabia o que fazer. Uhum. E essa situação, ela não é uma particularidade dele, é uma Não, necessidade hoje a nível Brasil, a nível mundial. é E o que se generalizado. percebe? Generalizado. E como não tem assim, uma receita do que fazer disso, existem algumas formas de poder trabalhar isso para poder amenizar esses impactos e promover Uhum. ajustes necessários. Né? Uhum. Como, por exemplo, a gente fala muito, inclusive, é até uma outra sugestão de literatura também para esse momento, tá, Imaculada? Que é esse livro aqui, ó, que chama Líder Empreendedor. Tá? Uhum. Esse livro foi conduzido pela nossa amiga Eliana Arruda, que nos vê Ah, aí sei. também. Aham. É um livro muito interessante que traz dicas maravilhosas que podem auxiliar a condução desse trabalho, tá? É como eu disse naquele Uhum. momento, não tem uma receita de bolo pronta para isso, mas tem Não tem. orientações, né, que nos auxilia, que nos ajuda a alcançar resultados melhores. Né? Uhum. Esse livro Líder Empreendedor, ele traz lá exatamente sobre a questão de engajamento, sobre comportamento, sobre como que eu posso trabalhar essa questão com o meu pessoal. Né? Uhum. E um ponto muito interessante que eu destaco aqui é a questão seguinte: as pessoas estão retornando para o trabalho. Uhum. Alguns estavam meio expedientes, retornaram, né? Outros estavam de férias, estão tendo que retornar. E um fator muito interessante, e às vezes, Manuela, muito pouco trabalhado e explorado dentro das organizações. Uhum. Em 1990, se eu não me engano, um estudo muito interessante feito através do contrato psicológico. Ah, isso é Você já ouviu fantástico. falar do Claro, contrato eu psicológico? trabalhei com isso, trabalho com isso nas empresas. Meu TCC é baseado em engajamento. A primeira coisa é contrato psicológico, que as pessoas às vezes não entendem o que é, a importância que é o antes, né, do contratar e depois durante e tudo mais. Então é um conhecimento bem Exatamente. interessante até para as pessoas pesquisarem depois, porque elas são conceitos novos Exatamente. às vezes, né, das pessoas que estão aqui. E, e, e ele vai ter um peso fundamental nesse momento. Com Porque quando certeza. eu contrato, né, quando você contrata alguém para a sua empresa, você tem todo aquele momento ali, aquele contrato que é assinado formalmente com a empresa, mas você tem também um conjunto de engajamento que a pessoa está trazendo em função Uhum. daquilo que foi apresentado para ela, em função do Exatamente. contrato psicológico que foi proposto para ela. Né? E aquele contrato é, Imaculada, a nossa empresa é a seguinte, aqui você trabalhando de certa forma, em 2 anos no máximo você é executiva sênior. Você pode crescer nesse ponto, você pode trabalhar dessa maneira. Aqui nós temos um aspecto de cultura voltado para desenvolvimento da família, nós temos isso. E aí, com 6 meses, você Visão identifica que isso não existe. Não é da visão. verdade? É isso aí. Exatamente. A pessoa cria um contrato psicológico no qual ela assina entre ela mesma. Opa, eu estou compromissado.
Aliás, existe até um fator interessante entre compromisso e engajamento, né? O compromisso é muito parecido com o engajamento, mas eu Uhum. posso ser compromissado comigo mesmo. Eu tenho compromisso comigo mesmo, ou seja, fiz a minha parte, o resto está tudo jóia, que Tá cada um tudo faz o jóia. seu. É isso mesmo. Agora, o engajamento é eu fazer a minha parte preocupado com a parte da Imaculada. É eu fazer a minha parte preocupado com o meu cliente interno, preocupado com Uhum. a estrutura periférica da atividade que está sendo feita. É o E todo. voltando ao todo, e voltando ao contrato psicológico, o que chama atenção, acho muito interessante, é que quando esse contrato ele é quebrado, a clima organizacional é afetado, Uhum. produtividade é afetada, e aí a gente perde a noção daquele profissional brilhante que foi contratado há 6 meses Ele se atrás. apaga. Onde que está aquele profissional? Cadê É. aquele profissional? Né? O E brilho aí, apaga, o né? O papel... brilho dos olhos, né? Eu tive um caso de um Exato. profissional que o olho, assim, quando ele foi contratado, o olho reluzia. Depois de 3 meses, estava totalmente apagado, porque tudo que foi prometido não foi cumprido. Então, ele foi descendo, descendo, descendo. É os níveis de satisfação que a gente vê hoje. Níveis Mais de de satisfação. 70% da população brasileira é insatisfeita com o trabalho. E é um E dado, aí a né? gente Pesquisa. exato, a gente para ver o seguinte, qual que é o papel do gestor, qual que é o papel do líder nessa hora? É trabalhar essa questão, é estar sempre renovando, ajustando, inclusive, né, a palavra engajamento, ela vem de quê? De ajuste, ou seja, Uhum. as coisas estão engajadas, estão ajustadas. Então, quando você fala dessa questão, o momento agora vai requerer um ajuste nesse contexto, de chamar as pessoas e mostrar o seguinte, olha, o cenário realmente não é dos melhores, Uhum. mas a forma de enxergar aquilo que nós queremos alcançar não depende somente do cenário. Nós podemos criar um cenário diferente. Eu falo que O onde que você, gestor, eu né? costumo falar, O gestor ter essa exato, postura positiva. Ele é o primeiro a positivo. ter essa postura positiva para dar segurança para a equipe. E uma coisa que a gente fala muito assim, a oportunidade está na necessidade. Uhum. Né? E nesse momento agora, nós vamos encontrar inúmeras oportunidades diante das necessidades que estão surgindo. Necessidade até mesmo de desenvolver competências que antes nós não tínhamos. Habilidades comportamentais. Você quer ver um exemplo? Quantas pessoas foram trabalhar de home office e que não tinham uma disciplina para isso? Muitas vezes não tinha disciplina para ler um livro. Quanto mais ficar em Exatamente. casa com a esposa, a criança ou a televisão Acordar, ligada, se preparar, né? acordando. Exatamente. Ah, eu estou home office, eu vou acordar às 10 da manhã. Não, a Uhum. disciplina faz parte desse contexto. E quando eu Uhum. retomo para a organização, eu estou pegando a empresa também, a estrutura na qual eu trabalho há 5, 10, 11 anos, 20 anos, com uma condição totalmente diferente. A É. empresa ela teve que se moldar às necessidades atuais. E aí Uhum. cabe o gestor, nesse momento, não levar em consideração o contexto do óbvio. Sabe o que é o contexto do óbvio? É aquela Uhum. questão assim, não precisa nem te falar, né, Imaculada? É óbvio que você sabe que está tudo diferente. Não, não leva em consideração isso, não. Né? Não. Imaculada, não precisa nem falar que você está chegando agora na empresa, é óbvio que você sabe que o mercado está assim. Não, não é óbvio. Senta com as pessoas, renova esse contrato psicológico, Diálogo. conduz as pessoas em condição agora. Olha, pessoal, a situação ela é assim, mas ó, nós vamos superar isso. De que maneira? Qual que é o nosso papel nesse cenário agora? Qual que é o nosso trabalho? Onde que nós Uhum. vamos atuar nesse contexto? Para onde que nós queremos chegar a partir de agora? Né? Renova esse contrato. Olha, vocês estão junto conosco, a empresa está aqui. Né? Desmistifica a questão de que, ó, pessoal, porque tem situações, né, que é muito mais fácil, né? Ó, a situação está complicada, vocês sabem disso, né? Então, demissão, tal. Não, pelo Nós amor de vamos Deus, não é embora, momento então disso. se cuida. Exato, não é momento Bota o disso. terror. Traz as pessoas para perto de você. Uhum. Traz as pessoas para perto. É, por isso que eu falo, é algo assim, a primeira coisa, as pessoas estão chegando, antes dela entrar na sala dela, antes dela ir fazer a atividade que ela tem que fazer, chama essa pessoa, conversa com ela, entenda a característica dela, entenda o que está acontecendo na situação, perceba, mostra para ela um cenário positivo, Uhum. conduz nesse contexto, né? Entenda Exatamente. essa Isso é questão. muito importante. E, e uma questão que a gente fala muito sobre a questão do comportamento, né? E a gente Uhum. sabe, né, que os estilos comportamentais agem de forma diferente, né? Reagem E diante, também.
vão reagir de forma diferente, perceber de forma diferente, e esse contrato psicológico promove esse engajamento, esse alinhamento, né? A gente tem percebido muito isso hoje nas organizações, desde uma padaria, né, com 20 e poucos funcionários, a uma empresa de 7.000 funcionários. Eu falo que isso é visível, é percebido, o quanto que isso tem acontecido hoje no mercado e qual é a real necessidade das pessoas estarem buscando esse engajamento junto das organizações. Não é fácil, mas é possível. Isso é fato. Não é fácil, mas Agora, é uma possível. coisa, não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, se uma empresa já vinha fazendo trabalho de cultura, visão, valores e engajamento antes do corona, agora é mais fácil ela continuar engajando a equipe, você concorda? Esse ponto que você traz é fundamental, né? Inclusive, a gente pode até imaginar assim, mas é muito fácil, né? Qual empresa hoje que não faz isso? Tem muitas empresas ainda que não têm essa Nossa, identidade corporativa desenhada, muita, muita. Porque né? não E entende, que não sabe como fazer, né? Acha que só pagar o salário em dia, dar o café, o pão, a empresa limpa, pagar. É isso, não é isso. Porque no momento não. desse, as pessoas têm que estar juntas, de coração, de corpo, de alma, para vencer tudo, sabe? Não bater de frente Isso com que algumas você atitudes. E quando você traz esse contexto daquilo que as empresas já estavam fazendo, o propósito de integração ele acontece muito mais fácil. Porque eu vou Uhum. integrar a equipe num contexto que já estava em andamento. E aí entra o contexto de que renovar o contrato psicológico para que as pessoas possam compreender melhor esse propósito da organização nesse momento. Isso é fundamental. Agora, quando você fala sobre essa identidade corporativa, né? Essa cultura, a criação da missão, da visão, dos valores da instituição, né? Entender isso é identidade. Isso é Uhum. identidade. Isso fica visível nas pessoas que fazem parte daquele cenário, daquele contexto. Né? Eu falo Uhum. que a cultura, muitas vezes, ela é explícita naquilo que está sendo mostrado, mas ela é implícita nas pessoas quando estão dentro da organização. Com Né? certeza. E aí, quando esse trabalho já tem esse fundamento, já tem esse embasamento, essa base sólida, fica muito mais fácil, tá? Conduzir as pessoas. Eu acho que agora o papel do gestor é conduzir a equipe. É conduzir a equipe. E conduzir não significa só mostrar o caminho. Conduzir significa estar junto para caminhar Estar para junto. alcance de propósito. Só mostrar o caminho é muito fácil. Agora, estar junto com eles, isso vai requerer o engajamento próprio do próprio gestor, né, e do empreendedor, seja ele uma equipe de 5, 10 pessoas, uma equipe de 30, uma equipe de 5.000 pessoas. Né? E Uhum. aí entra um fator muito importante, viu, Imaculado? Quando Hum. nós levamos isso para um cenário de empresas maiores, e eu falo que eu presto consultoria para uma delas aqui hoje, nós falamos de algo muito interessante que vai já para a questão de gestão. Tá? O desdobramento de diretrizes nesse momento é fundamental. Hum. Porque você tem 3 níveis, né? Você tem o nível estratégico, tático, operacional, e o nível Isso. estratégico, nessa hora, está buscando subsídios, recursos, informações para que mantenha o nível tático extremamente munido de informações para que possa fazer acontecer. É como se fosse assim: o nível estratégico define o que fazer, o nível Uhum. tático define como, e o nível operacional executa. Então, quando Isso aí. você como fazer, ele se torna claro e eficiente a partir do que eu entendo o que fazer. Então, esse desdobramento de diretrizes, ele é essencial para o sucesso de todo e qualquer resultado na organização. Uhum. Se eu consigo, e podemos identificar como desdobramento de diretrizes do nível tático para o operacional, como interpretação dos objetivos traçados pela alta administração. Se eu Uhum. consigo interpretar bem o que a alta administração quer, eu consigo trazer esse contexto muito mais claro para a equipe, logo a equipe operacional. E isso Uhum. promove também, né, minimiza conflito, reduz dificuldades de relacionamento, né, faz com que as pessoas promovam um engajamento muito maior, porque entendem realmente para onde está sendo conduzida, entendem os resultados da empresa, né? E Porque é reduz natural também nesse. aquela coisa do acho, né? Aí eu acho que vai dar tudo errado, eu acho que fulano está tomando a decisão certa, aí eles ficam colocando assim,
criando várias realidades na mente que nunca vão acontecer, e aí o medo aumenta também, a insegurança. Então, essa Eu parte volto lá, isso aí é muito e aí eu importante. volto lá no, exato, e volto lá no contexto do contrato psicológico. O que é o contrato É. psicológico? Ele é a interpretação, Uhum. julgamento e criação do contrato psicológico. É Né? Eu isso tenho uma mesmo. interpretação equivocada, julgo da forma que eu acho, e o contrato psicológico ele é criado de uma maneira. E isso vai gerando um conjunto de comportamentos que não estão congruentes com o propósito da organização e o momento que nós estamos vivendo. Aí fica alinhado. É isso Não mesmo. tem aí não tem engajamento e automaticamente você não tem integração daquilo que é o propósito da organização com os funcionários. Né? Uhum. Tem uma quebra muito grande em cima desse contexto. É verdade. Esse é um assunto muito interessante e eu falo assim, olha, que para nós que trabalhamos com consultoria, trabalhamos com desenvolvimento de competência comportamental, que estamos envolvidos dentro das organizações, eu acho que não tem mestrado melhor do que esse que nós estamos passando. Porque, Verdade. na verdade, É, a gente eu fica falo meio assim, apertado, porque tem hora que eles fazem as perguntas para a gente que você fica assim, você fica aqueles 2 segundos em silêncio para ver se o cérebro dá uma repaginada no tudo que você leu, estudou, os anos todos, fica assim, meu Deus, que resposta que eu vou dar? Porque eu também não tenho, né? não, Aí que a gente novo. começa a criar junto as soluções. Foi, é isso que aconteceu essa semana junto com a empresa. Na hora que ela me perguntou, eu falei, calma, vamos pensar juntos que a gente vai chegar em algum lugar. Aí a gente criou as estratégias para serem executadas nos próximos 15 dias. Mas na primeira vez, vê assim, nossa, isso não é problema só de uma empresa, é de várias empresas que estão da mesma forma, preocupados com o Exato. que vai ser agora. E sabe o Né? que eu acho interessante, Imaculada? Que eu escutei uma frase um dia desse, fiquei assustado. É uma condição assim, né? A gente fala até de forma involuntária. Uma pessoa disse assim, nossa, eu estou doido para voltar ao normal. Eu falei, rapaz de Deus, voltar ao normal me assusta. Tem que voltar Aham, diferente. Porque aham. voltar da forma que era antes, né? Tem uma frase muito interessante que fala que insanidade de oportunidade é fazer a mesma coisa e obter resultado diferente, né? É isso Então, mesmo. se nós estamos vivendo um momento onde tem oportunidade de crescimento, de engajamento, de perceber que aquilo que Desenvolvimento. pode ser feito da melhor forma, né, nós acabamos promovendo um autodesenvolvimento. E aí é o momento de nós olharmos para nós mesmos, e é aquilo que nós falamos no início da live, né, olhar para dentro, olhar para dentro. O momento agora, se a minha capacidade periférica é reduzida e limitada, porque o cenário é bem parecido para todo mundo, então deixa eu olhar Uhum. para dentro. Deixa eu entender o que eu posso fazer. Deixa eu entender de que maneira que eu posso fazer. O Se a que eu gente posso parar para mudar, pensar, né? né? Exato, cada um que está nos assistindo agora, o que eu fiz, o que é há 30 dias atrás e você hoje? Né? Uhum. O que eu fiz durante esse período que realmente foi uma competência desenvolvida na minha vida? Porque Uhum. competência e habilidade é algo muito interessante, né? Você tem habilidades comportamentais e competência é aquele aperfeiçoamento, um aprimoramento de habilidades que vão se tornando competências. E sabe o que acontece conosco nesta hora? Nós vamos desenvolvendo características que se tornam hábitos. Se tornam Se hábitos. tornou hábito, Né? você vai fazer sempre. Então é melhor Exato. trabalhar agora, porque demora, não é do dia para a noite. Exatamente. E Né? aí, quando a gente fala assim, quando faz, não, estou doido para voltar ao normal, sabe o que, é que nós estamos falando? Que o que eu Hum. faço hoje, para voltar ao normal, graças a Deus, deixa eu pendurar isso aqui de lado, que agora eu vou voltar a ser o que era antes. Voltou tudo da forma que era antes. Espera aí, não é bem assim, né? De repente, aquilo que eu estou fazendo agora pode ser legal para depois. Quem sabe? Talvez Exatamente. habilidades que você está fazendo hoje, né? Talvez a empresa daqui uns dias ela vai falar assim, olha, Imaculada, faz o seguinte, essa semana fica em casa, você está de home office, a equipe vai estar viajando, eu vou manter o escritório fechado e você está em home office e a demanda que você tem que apresentar é essa, né? Diminui E se, e custo. se, Né? e se depender também, aumenta até mais a produtividade, né? E habilidades como disciplina, concentração, precisão, elas vão aumentando, vão aumentando. Isso É se um torna hábito, né? hábito. Um hábito É um novo hábito. para ser trabalhado, que aí é só ver que rumo que eles vão tomar, mas que é interessante, aí eu acho muito bacana. Eu trabalho em home office, você trabalha em home office, né? Tem quanto tempo que a gente trabalha? Só que a diferença é É, que a gente não tem salário. Ou faz, você ainda é, tem que ser professor.
Mas eu ou faço ou não tenho. É mais ou menos assim que funciona. Então, se você trabalhar em casa e não tiver rotina, a mínima rotina possível, também não acontece. Então, são hábitos novos que a pessoa tem que entender que o bom da habilidade e competência é que ela é aprendível, né? Exatamente, Isso é muito exatamente. fantástico. Isso, assim, isso para mim é mágico. Eu adoro, sou apaixonada com essa visão que o DISC dá para a gente, que o coaching dá para a gente, né? E trabalhar nas Exato. organizações aumenta mais ainda essa visão, porque você vê que é verdade quando você trabalha junto ali com o gestor ou com a equipe e que você vê que eles vão desenvolvendo. Aí você vê, nossa, que legal, funciona. Não é só uma receitinha que vai solar igual meus bolos, sabe? Você vai fazer e Não, vai dar certo. Então, é muito massa. Eu sou encantada com isso aí, sou apaixonada. e eu vou te dar um exemplo interessante. O pessoal que nos assiste um negócio bem legal. Há pouco tempo agora, fizemos um trabalho em um departamento. E nesse departamento foi identificado um departamento assim, é, aparentemente perfeito em termos de resultados, né? E isso tem muito a ver com esse momento agora de retorno das pessoas também. E depois de um certo tempo, o gestor pode entrar com ferramentas e recursos que existem hoje, né? Ou contratar uma pessoa que possa fazer isso para ele e tal, como essa ferramenta de forças pessoais, né? A ferramenta de forças pessoais, ela traz uma característica, um estudo feito por Mihaly Csikszentmihalyi, percussores da psicologia positiva, Uhum. né? Então, o que, que ele faz? Você passa a entender aquilo que a pessoa tem como força pessoal. Força pessoal é Uhum. diferente de pontos fortes. Pontos fortes que você tem. Quando você vem Isso, para o que é. contexto de forças pessoais, você está alinhando a um conceito daquilo que você tem como característica que você não abre mão, Uhum. né? Por exemplo, a minha característica de força pessoal tem lá o primeiro tópico, espiritualidade, senso de propósito. Quando tem lá, por exemplo, bom humor e alegria. Uhum. São É você características que, quando mesmo. É isso aí. ela, e tem características assim, que, quando você conhece a sua equipe, um gestor tem essas informações em mãos, ele começa a conduzir as pessoas ali para que elas possam se sentir engajadas, além das Uhum. suas habilidades comportamentais, trazendo, congruindo seus valores para dentro da organização. Uhum. Né? Isso promove para a pessoa uma valoração muito grande. Isso faz com Com que ela certeza. entenda o seguinte: está difícil, não está fácil, mas olha, vai dar certo, vai dar Mas certo. assim, Né? é. E E aí é esse o você lida também sentimento. com Né? a positividade e bem-estar também, né? Com O os modelo cinco PERMA, né? conceitos lá. Que é trazido uma fala do modelo PERMA, que é É fantástico. fantástico, Daniel Goleman, né? E é uma coisa assim fantástica sobre essa questão, né? Se você vê lá a questão da positividade, né, propósito, engajamento, no modelo PERMA você Uhum. consegue mensurar o engajamento. Foi feito um trabalho Exatamente. desse na região, onde, até ministrado por um dos nossos analistas aqui, um trainer, Alessandro Zoya, fantástico o trabalho que ele tem feito. Ele fez um trabalho sobre, utilizando a ferramenta Positividade e Bem-Estar. Eles conseguiram promover algo fantástico dentro da instituição. Sabe? É uma coisa assim incrível, incrível, como é o que você falou. Você percebe a mudança, você percebe o resultado, né? Isso é extremamente gratificante, é maravilhoso, porque E saber é que algo a gente tem ferramentas para isso, né, Flaviano? O bom suporte que a tem. gente tem das ferramentas para ajudar a gente nisso aí. E o que a gente pode fazer? Vamos marcar um outro dia para a gente conversar mais. Já vi que você gostou de fazer live, que está se sentindo em casa, Não, né? muito, olha, muito bom esse negócio. Não é? E o legal é assim que a audiência que eu tenho é um pessoal que está sempre comigo. A sua live já é a 22ª pelas É contas, né? mesmo? E sim, sim, desde lá de trás, cada dia eu vou melhorando mais um pouquinho. Um dia uma luz, um dia o microfone. Já vi que o microfone é melhor não colocar, que funciona melhor sem mesmo. Mas Essa assim, minha é a primeira, sabe? hã? É um prazer estar com você. É a primeira live minha da minha vida. Então, gente, olha só, parabéns, Esse Flaviano, você live, saiu muito bem. E o Solimar também agora já está fazendo mais live. A Cris ontem foi a primeira live dela também. Ela já falou, já vou programar outras. Eu estou achando isso muito interessante, porque as pessoas que eu estou convidando, que são a primeira vez, já falaram, nossa, Maculada, sabe que não é um bicho de 7 cabeças? Gente, aprender coisa nova. Aproveitar que a gente está aqui nesse momento de live para lá e live para cá, né? Tem várias ferramentas digitais, ainda mais se você tem um negócio que quer divulgar a nível digital, é aqui e agora, que as pessoas estão exato. online.
Então, enquanto tem show rolando lá na internet, eu coloquei às 7h30, porque geralmente a partir de 8 horas, igual agora, por exemplo, tem shows começando. Então, a gente está concorrendo com vários famosos fazendo show ao vivo, de graça para todo mundo, né? De graça, entre aspas, porque existe patrocinador por trás, que a gente não é bobo nada. Então, mas é interessante isso que a gente está fazendo. Então, o que é a proposta que eu tenho? Vamos pegar algum assunto e esmiuçar. Tipo, vamos pegar forças pessoais. Eu fiz um de forças pessoais no mês da mulher e dei ferramenta para algumas pessoas fazerem, né? Gratuitamente para a pessoa fazer. Então, a gente pode planejar, de repente, mais um dia na semana que a gente faça com essas ferramentas para as pessoas aprenderem a usar, né? Aumentar a reflexão individual, a pessoa saber que para ela estar engajada na empresa, ela primeiro tem que estar engajada com ela mesma, os propósitos dela. Exato, positividade e bem-estar vai ser um assunto bem legal para a gente trazer, porque fala muito do contexto interno lá, que isso pode ser trabalhado dentro das organizações. Agora, Imaculado, o ponto principal, tá? A gente falou desde o início aqui, uma condição de que, como não tem uma fórmula mágica para isso, mas existem métodos e expertise que cada gestor tem, né? Cada pessoa que vem contribuindo nesse momento, é relacionamento, é estar junto da equipe, é acompanhar, é o gestor ir para a linha de produção. Gestor, tá aí, gestor, ouvir, praticar escuta atenta, sentir o outro, treinar a empatia, ouvir as dores. Perceber o que está acontecendo. Perceber. Né? Desenvolver esse talento, né, de perceber o outro é fantástico. Certo? E sabe o que acontece? Olha, eu falo que o momento é desafiador. Né? Se a gente pega aí o sufixo dessa palavra, já declara tudo. Né? É um momento de dor mesmo. É um momento por quê? Você vai ter que fazer coisas que antes não fazia. Você vai ter que passar a desenvolver habilidades que antes você não fazia. Você vai ter que parar para... Mas eu não gosto disso. Agora não é questão nem de gostar. É questão, muitas vezes, de se adaptar, de poder entender o propósito daquele resultado e entender como que eu posso contribuir nisso. Né? Porque é um momento de crescimento. E por mais difícil que esteja, nós sabemos aí, sem entrar em assunto do contexto da pandemia, né, que infelizmente muitas pessoas têm sido ceifadas nesse momento, o contexto atual é um momento de crescer, de entender. Tá? Eu falo que em crescer no contexto pessoal, né, no contexto organizacional, quando você vem para o contexto pessoal, você para ver o quanto que um abraço faz falta, o quanto que um aperto de mão faz falta, o quanto que ligar para uma pessoa faz falta, o quanto que estar junto das pessoas faz falta, né? E assim, são momentos que muitas vezes nós desprezamos, mas é essencial, é fundamental. Se valorizar os momentos que nós temos, ligar para um amigo e não só ligar e falar assim, cara, onde é que você está? Deixa eu te dar um abraço, porque eu senti falta quando estava na época da quarentena. Então, é um momento único, é um momento que nós temos que refletir e dizer o seguinte, olha, de que maneira, o que isso contribuiu na minha vida? Né? Qual o resultado que eu estou encontrando? Né? Valorizar as pequenas coisas, os pequenos gestos, valorizar a nossa família, o pouco contato que a gente tem, porque na correria do dia a dia, quando chega final de semana, você quer mais descansar, você não quer visitar a vovó, o vovô, o tio, de tia. Então, E sabe o que é interessante, uma vez, conversando com um amigo meu, ele falou comigo assim, falou, rapaz, meio indignado, aquela visão, né? Foco no problema, foco na solução, né? Ele estava meio nervoso e dizendo assim, rapaz, eu não entendo, para que um sábado, aqui em Patinga estava um sábado bonito, né? Uma manhã linda, fresquinho, um sol lindo. Ele falou assim, para que um dia tão lindo desse não pode sair de casa? Eu acho que é instantâneo o que vem na cabeça da gente. Eu falei para ele assim, quanto lindo desse você teve e não saiu, né? E não aproveitou, e não, sabe, a gente passa a ver detalhes de coisa que nós temos e não usufruímos. Né? Exatamente. Então, o engajamento que nós estamos falando aqui, além de levar para o contexto da equipe do trabalho, tem também conosco. Os ajustes que nós precisamos fazer na nossa vida, os ajustes que nós precisamos fazer, o engajamento que nós vamos promover entre nós e nós mesmos. Eu costumo dizer que tem uma frase que eu falo sempre, olha, o ser humano é um ser incrível, é o único ser capaz de estar no presente, viver o passado e pensar no futuro. Não é incrível? Ele está no presente. É fantástico. Ele está no presente, vive no passado e pensa no futuro.
Então, se o único momento que ele pode agir na vida dele é agora, Que seja ele agora. está exatamente. Ele está vendo a vida passar e não está fazendo nada. Eu vivo as angústias do passado. Ah, meu Deus, aquela condição foi assim. Ah, minha vida foi isso. Por isso que eu não tenho aquilo que eu penso no futuro. E quando eu penso no futuro, eu esbarro num bloqueio muito grande. Porque o único momento que você pode fazer alguma coisa é agora. É agora. E você não faz. Não faz. Uhum. Né? Eu nunca imaginava poder participar de um projeto desse aqui. Ó. Fui convidado pela Eliana Arruda, né? Pessoa maravilhosa aí, né? Você conhece muito bem, né? Pessoa Conheço, ela maravilhosa. vai participar. Eu vou até falar Agora, da live de terça-feira. Flaviano, sim, essa oportunidade que a gente vai aproveitando, né? Ela até me falou desse livro, mas na sim. época eu não teve condição de eu participar, que eu estava terminando o TCC. Então, você imagina, meu TCC virou um livro, que é justamente sobre engajamento de equipe. Então, eu gostaria Legal. de ter muito mais tempo com você, mas a gente se propôs a fazer 30 minutos, né? Já tem 40 minutos. E eu Meu proponho a Deus. você que a gente marque uma outra data para a gente poder falar realmente, assim, especificar os assuntos, né? E poder falar. E avisar também para o pessoal da audiência, agradecer a todos que estão presentes. Kátia, tem muita gente aí que é Obrigado aí, colega pessoal. nosso, né? No Brasil inteiro está aí. Gente da Bahia, cliente nosso, aluno seu também, que junta as duas audiências. Agradecer a todo mundo. E falar que na terça-feira nós teremos a maratona de lives, que vai começar às 9h40 da manhã e terminar às 21h40 da noite. Estou convidando vários palestrantes do Brasil inteiro, pessoas que trabalham com consultoria, com coaching empresarial, com vários assuntos diferentes. Tem inclusive duas aqui que já estão na listinha lá, que vão participar, né? Estou confirmando Inclusive, pessoas. agora, Oi. já vou separar um horáriozinho lá para falar do modelo PERMA lá. Né? Isso, isso. Eu O que preciso acontece é entrevistar. feriado, né, Flaviano? Se não me engano, terça-feira é feriado. Então, o que a gente Feriado. faz? De 9h40 às 9h40, pronto. Aí, o horário que a pessoa puder entrar, ela entra. Eu vou soltar a programação com os assuntos. Eu vou gravar todas as lives, que agora eu estou aprendendo. Nossa, como eu Ah, estou legal. apanhando nesse computador, mas eu estou aprendendo a fazer as coisas. Não é fácil, não, gente. Não é Olha o fácil. engajamento que você viu, hein? É muita informação, sabe? É muita coisa nova que você tem que aprender para poder É, fazer as coisas ficar boa, né? Bem feita, não é fácil. Eu aprendi essa semana a fixar o comentário, eu não sabia como fazia. Então, na semana que vem eu vou soltar já na segunda-feira a programação. Se todo mundo fechar comigo até amanhã, eu solto amanhã já. Mas o dia, quem serão os palestrantes, quais serão os temas, e aí as pessoas já se programam para participar. Kátia, que está aí, ó, já entra lá e já olha também o horário para você. Kátia tá aqui. Aí a Ana Vitória já vai participar, a Helena Rubio já vai participar, o Tiago, o Fabrício, agora você, né, Flaviana? Então, vamos motivar a pessoa a fazer isso, porque são informações de alto nível, informações que as pessoas não teriam acesso, porque as pessoas são de lados opostos do Brasil inteiro. Então, eu acho que é interessante a gente, nesse momento, se juntar para passar esse conhecimento de qualidade para a nossa audiência. E muito obrigada fantástico. mesmo, tá? Tá de parabéns, já pode fazer a próxima live sozinho, Ah, você já está eu habilitado, agradeço muito você, Immaculado. Te já agradeço pode muito. Nossa, fazer. maravilha. E, se Deus quiser, a gente está aí, tá junto aí para, depois da crise, a gente trabalhar para caramba. Tem muita gente para a gente tá aí passando esse conhecimento todo, aumentando essa positividade dessa sociedade aí que está todo mundo com medo, estressado, depressivo, né? Então, que nós sejamos esse transformador, esse meio transformador, que é sempre um apelo que eu faço a todo mundo aqui que está assistindo, que é que você seja a pessoa positiva da família, que você seja a pessoa positiva na sua empresa. Não fique esperando que o outro venha te positivar. Acordou de manhã, viu que acordou de baixa astral, já pensa, como pode ser melhor hoje? O que eu posso fazer diferente? Como que eu posso melhorar o meu dia, já que eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer? O que eu posso fazer para substituir? Então, a gente tem que ter esse entrosamento com nós, né? Com a gente mesmo, tá certo? Então, ó, boa noite, pessoal. Boa noite, Flaviano. Muito obrigada. Depois a gente conversa mais para Eu te resolver o agradeço, gente. Manda um abraço para a Selminha aí. A gente está lá em Patinga, deve estar quente pra caramba, ô lugarzinho quente, que eu fui na época de julho, não deu nem para usar, porque estava um calor danado, que merece. Mas é um prazer estar com você aqui, né? Sabe que você é meu mentor, que eu te admiro muito, muito, muito. Que isso, Immaculado. Eu agradeço muito. Já me ajudou pra caramba. E é um cara, assim, que eu tenho muita admiração. Tá bom? Tamo E, junto, pessoal, obrigada por tudo. Põe coraçãozinho aí. Coraçãozinho é bom para o algoritmo do Instagram, tá bom?
E eu vou ver se eu começo a fazer as próximas lives de 1 hora. Eu não estou fazendo de 1 hora agora, porque é muito show o pessoal ver e tem gente que vai saindo para assistir show. Então, por isso que eu não estou fazendo. Tá bom? Mas, ó, beijão para você. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau, Também. pessoal. Vou ver se eu consigo salvar a live para deixar salva, de repente colocar no YouTube, tá bom? E aí a gente trabalha.